Primeira coisa, o indivíduo tem que ter um cardiologista, o qual ele se dirige, é alguém que ele tenha confiança e vá ao cardiologista para controlar os fatores de risco e fazer os testes que forem necessários. Mas o grande conselho que eu daria, cuidado com o estresse, cuidado com a vida sedentária, esse é outro fator importante. É o indivíduo que não faz exercício nenhum. E quando quer, vai à praia e quer jogar futebol e tomar uma caipirinha. É o chamado atleta de fim de semana, que é um perigo. No meu entendimento, os fatores mais importantes é um triângulo, em que em cima tem o estresse. O indivíduo que é estressado, que passa uma vida reclamando tudo, achando tudo ruim, esse é um paciente que é candidato à doença coronária. Nas outras duas pontas do triângulo estão a hipertensão arterial e o diabetes. São dois fatores importantes para o desenvolvimento da doença cardiovascular. Existem muitos outros fatores que são importantes, mas eu colocaria esses, na minha experiência, como os mais importantes, principalmente o estresse. O indivíduo que vive a vida inteira estressado é um indivíduo candidato à cirurgia coronária. O nosso coração se divide em vários sistemas, 4 sistemas. O primeiro sistema é o sistema muscular. Ora, como ele impulsiona sangue, é preciso dar direção dessa cavidade para essa cavidade. As válvulas são 4 válvulas e principalmente as mais atingidas por a doença reumática, que é uma enfermidade que ataca o sistema valvular, são a válvula mitral, que está no lado esquerdo, e a válvula aórtica, que sai aqui, sai do ventrículo esquerdo, nesse sentido. Esse é o segundo sistema. O terceiro sistema é o sistema de nutrição. E essa nutrição é feita pelo sistema coronário. Aqui aparece o sistema coronária esquerda indo para lá, aparece a artéria descendente anterior, que é a artéria mais importante do nosso sistema, e aqui a coronária direita. Então a coronária direita e a coronária esquerda são os dois ramos, dois troncos importantes da nossa relação com o coração. E existe finalmente o último sistema, que, como é uma máquina, precisa dar sistemática a essa obra. Um órgão algo que mantenha o ritmo adequado para essa máquina. Aqui, abrindo a aurícula direita, nós vemos que existe, junto à cava, um nó chamado nó sinusal. A partir dele, é um sistema nervoso que está misturado com a musculatura do coração, que dá ritmo a esse coração. Em vez de bater 70 vezes por minuto, o coração passa a bater 30, 20 vezes por minuto, e o doente tem tontura e muitas vezes cai. Basta um episódio de síncope, que nós chamamos de síncope, essa perda de consciência. Basta um único episódio para que a gente coloque um marca-passo. Marca-passo, o que é? É um aparelho que é colocado também pela veia, vai até o coração aqui ao lado direito e ele estimula por si só o batimento cardíaco. A cirurgia atinge a todos os sistemas. Ao sistema muscular, nós vamos ver desobstruindo a quantidade de músculo que pode estar atrapalhando, estenosando, estreitando a saúde do coração, o batimento do lado esquerdo para a aorta. O sistema coronário. Hoje existe a cirurgia coronária, que é a ponte safena ou de mamária, que é colocada nesses ramos e que dá nutre o
tendo uma estenose aqui nesse ponto, por exemplo, se eu tiver uma estenose aqui, a mamária é colocada distalmente e ela vai nutrir o coração que está isquêmico. Isquêmico quer dizer com pouco sangue. Nem todas as terapêuticas são cirúrgicas. Quando há uma estenose aqui da coronária, nós podemos usar um outro procedimento que é com simples cateterismo, que coloca um stent, ou seja, vai até a coronária, dilata o ponto onde está estreitado e coloca uma molinha chamada stent. E aí corrige o defeito. É uma das formas que também se usa. Quer dizer, a cirurgia e a colocação de stents são duas formas adequadas de tratar a doença coronária. A doença valvular, principalmente aqui no lado esquerdo da mitral, pode ser tratada de várias maneiras. A maneira mais comum, mais efetiva é a cirurgia. Ela é capaz de corrigir os defeitos ou com plastia da válvula, que é o mais comum e é o preferível, ou seja, nós abrimos o coração com circulação extracorpórea e vamos fazer uma plastia da válvula mitral. Ou, quando não for possível a plastia, colocamos uma prótese que fica colocada nessa posição, de tal maneira que o sangue saia do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Também, se há uma estenose aórtica que fica aqui escondida, ela pode também ser operada com muita segurança. Mas a cirurgia não é o único procedimento. Muitas vezes se pode, com cateterismo, aumentar o diâmetro da válvula mitral quando ela está estreitada, estenosada. Se vai com um balãozinho ali e dilata a artéria. A mesma coisa para a válvula aórtica. Quando é um paciente muito idoso, 90 anos, por exemplo, e tem uma estenose importante, estreitamento importante da válvula aórtica, com cateterismo nós vamos lá, colocamos uma prótese artificial dilatando a válvula aórtica. A cirurgia cardíaca evoluiu muito. Hoje se faz uma incisão bem menor. Se faz uma incisão, a esternotomia, que é preferencial para grande parte das doenças. Mas, em compensação, é uma esternotomia pequena e se encerra com um procedimento plástico, de forma que fica uma incisão muito pequena, sem grandes problemas, principalmente para as mulheres. Mas, independente disso, nós temos outras técnicas que usam aquilo que nós chamamos de mini-toracotomia. Por exemplo, usando o computador, nós podemos dissecar a artéria mamária e depois, com uma pequena incisão no lado esquerdo, 6, 7 centímetros, nós podemos implantar a artéria mamária no coração. E se há lesões em outros vasos, no mesmo procedimento, veja bem, no mesmo procedimento, nós fazemos a angioplastia, ou seja, a plastia dos demais vasos. Para isso, nós temos que possuir o que chamamos de sala cirúrgica híbrida, ou seja, uma sala cirúrgica onde se faça tratamento cirúrgico ao lado do tratamento hemodinâmico. Esse é um dos avanços mais importantes da cirurgia cardíaca, que permite que se faça no mesmo tempo uma colocação da mamária, que é o procedimento de ouro para o tratamento dessa artéria aqui, a descendente anterior, colocação da mamária, e ao mesmo tempo que se pode dilatar as outras lesões, fazendo no mesmo momento a dilatação das outras artérias. A cirurgia robótica, sem dúvida, é um dos maiores avanços, justamente que eu falei, em incorporação da moderna tecnologia. Então isso é um progresso muito grande que permite que se faça uma cirurgia coronária sem fazer toracotomia, sem abrir o peito, como a gente diz na gíria.
Acontece que isso precisa de um treinamento muito grande do cirurgião. Para cada artéria, ele tem que treinar 100 horas, ou seja, seriam 300 horas para poder dominar essa técnica. Independente disso, o robô, e o Da Vinci é o exemplo disso, representa um avanço muito grande no que diz respeito à cirurgia do coração. Eu acho que ele vai ser incorporado, sem dúvida vai ser incorporado com o passar dos anos a todos os procedimentos cardíacos. Quando há uma falha do músculo, uma falha completa do coração, nós partimos para o último recurso, que se chama transplante cardíaco. O transplante hoje é um procedimento de rotina. Nós iniciamos nossa experiência em transplante em 1984, fazendo o primeiro transplante da era da ciclosporina. O que é a ciclosporina? A ciclosporina é um medicamento que surgiu mais ou menos na década de 80, 81, 82, no sentido de coibir a rejeição, que é um fenômeno esperado. Hoje nós temos quase 200 pacientes que são transplantados de coração, sendo que a sobrevida mais antiga completou esse ano 25 anos de transplante. Então isso mostra que os pacientes em doença terminal do coração, esta é sem dúvida a terapêutica de escolha. Eu quero lembrar a quem está me ouvindo da importância da doação de órgãos, principalmente os jovens. Na verdade, muitas pessoas têm medo de doarem órgãos pelo fato de acharem que vão retirar o coração de alguém que está vivo. Esse é o primeiro grande problema que as pessoas têm. Eu quero lembrar que isso inexiste, porque a retirada do coração, o diagnóstico de morte encefálica, é feito por uma equipe diferente da equipe que vai transplantar. É uma equipe de neurologistas e existem maneiras ótimas hoje de ter certeza absoluta da morte encefálica. Chamamos de morte cerebral. E quero lembrar que nenhum paciente com morte cerebral sobrevive. Então, eu tenho muito medo de usar essa terminologia de morte cerebral e morte. Não, a morte cerebral é a morte. Então é importante que exista o doador. E eu quero lembrar aos familiares que, principalmente o jovem, devem manifestar a sua vontade de ser doadores. Porque isso facilita os pais, numa situação crítica, num acidente, não, de doarem os órgãos.